Você já passou por situações que te tiraram o chão, que te fizeram questionar tudo? Quem é você? Como viveu até ali? E principalmente, como será a sua vida dali em diante? Neste episódio, você vai conhecer a história de uma mulher incrível, que enfrentou o câncer de mama e que criou um caminho para que outras mulheres não se sintam tão sozinhas nessa jornada. Te reconheço. Aqui, cada história se conecta com a sua. Olá, meu nome é Erika Secato e você acabou de chegar no Te Reconheço. Hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Cidinha Garcia. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de você estar aqui, Cidinha. A sua história é muito importante. Eu acho que você vai poder passar muitas coisas para as pessoas que estão assistindo. Obrigada do convite. E para a gente começar, eu quero muito que você fale quem é você e como você se reconhece hoje. Hoje eu sou uma estudante de psicologia do primeiro semestre no CEUNSP de Itu, com 55 anos, na minha terceira graduação, feliz da vida. Cansada, mas feliz da vida. Com esse sorriso que a gente morre de amores. Cidinha, eu conversando com você, sei de algumas poucas histórias, de muitas que você tem. E sempre são histórias de superação, assim, né? Assim, para quem tá olhando de fora. Eu, por exemplo, me inspiro muito nas coisas que você me conta sobre a sua vida. E há quanto tempo, mais ou menos, que você teve o diagnóstico de câncer? Nós estamos no mês de outubro, também é um mês emblemático, importante. Eu tive meu diagnóstico em 1º de setembro de 23. Outubro foi o início do meu tratamento em Jaú. Então faz 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. E como que você tá hoje? Hoje eu tô no tratamento. O tratamento dura 5 anos, pelo menos, de 5 a 10 anos. Uhum. Depois de todo um protocolo de cirurgia, rádio. Hoje eu faço bloqueio hormonal, que são remédios que eu tomo diário. E só, eu tô indo para Jaú de 6 em 6 meses, então a gente tá até feliz. Sim, tem que comemorar cada passo da vitória, né? Pelo amor de Deus. E antes da gente começar a entrar, assim, de como foi o diagnóstico e tal, uma vez a gente conversou sobre a importância ou a discussão sobre o Outubro Rosa, que você até comentou, né? Estamos em outubro, né? Fala um pouquinho, por que isso é um pouco controverso até, né? A gente tem que aproveitar o mês de outubro para falar sobre diagnóstico precoce e câncer de mama. Isso a gente não questiona isso. O que a gente questiona é o que falar do Outubro Rosa e como falar do Outubro Rosa, né? A questão do autoexame, do diagnóstico precoce, isso tudo é necessário e importante. Mas também devemos falar de outras questões que envolvem essa mulher durante o tratamento e depois do tratamento. Que vem a frase, agora tá tudo bem? Não termina quando acaba. Essa situação vai permanecer para sempre. E a gente vai ser outra pessoa. Então, a gente, é amplo tudo que a gente tem que discutir com o Outubro Rosa. E não é uma mudança só física, né, e hormonal, é emocional também, né? Total, e não envolve só eu, envolve todas as pessoas que convivem comigo. Minha rede de apoio, meus amigos, não é uma doença sozinha. Sim. E todas as pessoas que me conheceram e que me conhecem também foram afetadas por essa doença. Sim. Aí depende de como eu vou lidar e passar essas informações. E é sobre isso que a gente vai falar, porque eu trouxe a Cidinha aqui porque ela me inspira muito e nas coisas, da maneira como ela lida, assim. Eu conheço ela há pouquíssimo tempo, mas eu já percebo, assim, já aprendo muito da maneira que você lida com a vida como um todo. Você mudou a maneira que você lida com as pessoas, com as suas relações, com o que você dá valor e o que não dá depois desse diagnóstico que você teve, Cidinha? Com certeza a gente muda muito, muda muito. Talvez eu tenha mudado mais no trato com as pessoas, de como eu vejo a vida e de como eu lido com ela. Eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre gostei de viver, eu curto dar risada, mas a minha lida com as pessoas e o trato como eu faço isso,
e também como eu vejo a vida hoje, mas é lógico que mudou, né? Muito. E como que você vê a vida hoje? Acho que até comentei com você, semana passada a gente perdeu uma colega que estava em tratamento. Perdeu não é a palavra, já está errado daí. Ela viveu até a semana passada. E a princípio é lógico que a gente fica triste, mas ao mesmo tempo você já faz a pergunta contrária, assim, se ela viveu até a semana passada, eu também poderia ter vivido, você, as pessoas que convivem com a gente. Então, a ideia hoje é assim, vamos viver e fazer coisas da forma mais agradável possível e mais presente e intensa possível. Porque pode acabar a qualquer tempo. A gente sabe disso sempre, sim, mas quando vem um diagnóstico de uma doença grave, essa coisa se intensifica de prestar mais atenção nas pequenas coisas que são feitas à vida, assim, não tem grandes eventos. Sim. Nós temos muitas felicidadezinhas, assim, e é isso que deve ser cuidado e apreciado. Acho que é isso. Sim. E no trato com as pessoas, você se considera hoje uma pessoa mais objetiva, de repente? Como que mudou, assim? Nossa, é difícil, né, falar de mim. Eu não sou uma pessoa, na maioria das vezes, socialmente agradável. Eu não quero me parecer agradável. Tá. Se não gostou, paciência. Mas eu tô hoje mais atenta ao que o outro precisa de mim. Tá. Até por conta do peito. Tá. Eu não vou me anular para agradar o outro. Mas se aquilo não vai me fazer mal e a pessoa precisa de um carinho, eu vou dar, entendeu? Coisa que talvez eu não fizesse. Talvez ficou mais sensível ao olhar do outro, não necessariamente do que você quer mostrar para ele, mas das necessidades e que se você pode, você vai atender. E também entender o que aquilo é importante para a pessoa, validar o sentimento do outro. Porque para mim, às vezes, isso é frescura. Só que para o outro é importante. Tipo, cabelo num tratamento oncológico, para algumas pessoas é extremamente importante. Para mim, não. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que desvalidar as ideias e os sentimentos do outro para acatar, para acolher, para conversar sobre. Acho que nessa parte eu mudei bastante. Sim. E quando veio o diagnóstico, Cidinha, como que você recebeu? E se você puder contar um pouquinho, se não for muito invasivo, de como foi esse processo para você descobrir que você estava sentindo alguma coisa? É importante essa parte também, porque eu tive um diagnóstico extremamente precoce, em condições que algumas pessoas e alguns profissionais entendem até que isso poderia não virar um câncer ou isso não seria um câncer. São microcalcificações na mama, que muitas mulheres têm por conta de leite, por conta da própria formação nossa. Eu já fazia acompanhamento de mamografia por conta de idade e quando veio uma alteração nessa mamografia, eu já fui encaminhada para o mastologista. Eu faço todo o meu tratamento e meu acompanhamento de saúde pelo SUS, sempre fiz. E a hora que veio essa alteração de mamografia, eu já fui encaminhada para mastologia. E eu estava acompanhando essas microcalcificações há 2, 3 anos, mais ou menos. Que ainda não era um não câncer. Era um câncer, mas era diferente. Tá. Não era algo que deveria estar ali, né? A gente tem uma classificação para qualquer tipo na mamografia que chama BIHARD, que é uma nomenclatura onde você dá números de 1 a 5. E no SUS, quando isso não é 1 ou 0, eles já encaminham você para o mastologista. E aí você fez esse acompanhamento durante 2, 3 anos? Sim, e a minha mastologista é de Salta, a doutora Terezinha, e ela foi muito atenciosa e cuidadosa nesse diagnóstico e atenta.
ela dizia assim, eu não gosto dessas microcalcificações pequenininhas. E que bom que ela não gostou, porque isso fez toda a diferença. Sim. E aí, quando teve mesmo o diagnóstico? Aí eu fui fazer uma biópsia, que é a segunda parte, e eu tive o diagnóstico dia 1º de setembro, dia 25 de outubro, minto, foi dia 1º de setembro, meu diagnóstico, dia 25 de setembro eu já estava em Jaú. Isso é os 60 dias que a lei fala de início de tratamento oncológico, sim. Então o SUS estava cumprindo essa, sim. Pelo menos na minha cidade, que é Salto, eles estavam cumprindo esses dias aí para início do tratamento. E como que você recebeu, assim, a notícia? É a falta do chão, é o buraco que todo mundo fala. Eu acho que a gente já percebe, até pelo tom do que o médico fala, vamos fazer uma biópsia, durante todo o tratamento, hoje olhando para trás, a biópsia foi a parte que eu mais sofri. Era o não saber, né? Exato. Existe a possibilidade, mas eu não tenho certeza. Na verdade, acho que esse nome biópsia, necrópsia, já me causou medo, assim. Então eu sofri muito, eu fiquei numa ansiedade medonha. E eu tenho muita dificuldade com dor. Uhum. Eu não gosto de sentir nenhum tipo de dor. E então essa parte foi a pior para mim. E a minha médica disse assim, não abra o resultado, não abra o resultado. Só que veio pelo e-mail. Então eu abri o resultado. E estava claro? Estava claro. Carcinoma é um nome bonitinho que eles dão para o câncer. E eu abri o Google, peguei um caderno, rezei um Pai Nosso, apesar de não ser católica, eu rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, peguei um caderno e escrevi tudo, e fui olhando no Google. E eu não chorei, e nem o meu marido chorou quando eu contei para ele isso. Temos um problema bem grande, e nós vamos resolver isso da melhor forma possível. E foi isso, e é até hoje é assim. Sim, temos um problema e nós vamos resolver da melhor forma que a gente conseguir. De certa forma, naquele momento, a dúvida não existia mais. Não. Não que é um alívio ter o diagnóstico, óbvio não, que não. Mas para mim, eu prefiro ter o diagnóstico do que ter a incerteza. Porque você sabe o que fazer, né? Exato. Assim. Você tem um caminho para seguir. Você já sabe, para que lado você deve ir, pelo menos. Sim. E você citou agora o seu marido, que nem você nem ele choraram. Pelo pouco que eu te conheço, você fala muito, né, do seu marido, dessa parceria, o quanto essa rede de apoio foi importante para você, né? Porque você tem um marido, tem uma filha também, a Beatriz. Sim. É outro lugar de privilégio meu. Né? Ter um companheiro de verdade, porque é sabido que 80% das mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama são abandonadas pelos seus companheiros. Eu conheço um caso assim. E isso é muito triste, mas faz parte do dia a dia de muitas mulheres. A minha rede de apoio foi, sim, Geraldo, a Beatriz, e eu tive amigas. E não eram amigas de longa data que ficaram mais próximas de mim. Foram amigas de curto prazo, assim, de pouco tempo. Tinham acabado de chegar. E elas já pegaram um abacaxi gigantesco. Mas foram as pessoas que me deram sustentação, sim. Não dá para falar que isso não faz diferença. Sim. Eu não precisei fazer nada além de me cuidar. Isso não dá para falar que não é um privilégio. Porque eu imagino que não deve ser muitas pessoas que têm esse... Sim. A gente fala no lugar de privilégio, às vezes, muito focada nas condições financeiras, mas... Não, acho que questões emocionais, talvez. Se duvidar, dependendo do caso, é até mais importante, sim, né? Porque faz toda a diferença. Por exemplo, na radioterapia, eu fiquei 15 dias. Eu tive 15 sessões de rádio para fazer. E a gente fica em Jaú durante a semana toda e só retorna para a cidade de origem nos finais de semana. Esse é o protocolo. As cidades têm obrigação, isso é importante falar. Existe uma lei federal que te garante
estadia, alimentação, transporte e tratamento quando você faz o tratamento fora da sua cidade de origem. Sim. Nossa, muito importante isso. Não é... Estou fazendo um favor para alguém me dar uma pousada e uma alimentação. Isso é garantido por lei federal. Tá. E Salto cumpre isso, as cidades da nossa região cumprem isso. Então eu ficava uma semana em Jaú e assim, eu não me preocupava com nada do resto da minha vida. E isso faz toda a diferença. Porque o emocional... se eu tivesse uma filha pequena, né? Se eu não tivesse uma rede de apoio, se eu não tivesse um companheiro que cuidasse de todo o restante da estrutura da minha vida, como que você faz esse tratamento? Então, é um lugar de privilégio, sim. E a gente não está falando só do financeiro. Do financeiro, sim. E, Cidinha, quando, nessa fase, assim, do início do tratamento e tal, você ficou com muito medo, você falou da dor, né, que você tinha medo da dor e tal. Você fez cirurgia? Sim, né? É protocolo hoje, todo mundo faz cirurgia. E aí você fez a cirurgia e depois começou a rádio antes, como que foi? Então, para ajudar, eu tive uma cicatrização muito difícil. Então eu fiquei 3 meses com a minha mama aberta. Contando no relógio que essa mama tinha que fechar, porque eu precisava fazer rádio. Rádio tem prazo para se começar. E deu em cima. Assim, o prazo deu certo. Vou fechar hoje, porque amanhã você precisa começar a rádio. Então, e ela nem estava tão fechada. E aí eu tive o acompanhamento dessa rede de profissionais de saúde que trabalham pelo SUS, de Salto e de Jaú. Assim, eu não posso deixar de citar Salto nesse cuidado. Então eu tive esse acompanhamento técnico todos os dias da minha radioterapia para falar, isso não é efeito da rádio, pode ir lá fazer. Porque parar a rádio também era uma sensação de medo. Sim. Para essa parte do tratamento, né? E então todo dia eu passava na enfermagem do Amaral, que é onde eu faço, e elas avaliavam a minha mama e diziam, isso não é efeito da rádio, pode ir lá fazer. Isso era diariamente um alívio, vamos continuar o tratamento. É um trabalho, né? É um trabalho, assim. E é um trabalho em equipe também. Exatamente. E tem que ter uma disciplina mesmo, assim, acho que em casa, de autocuidado mesmo, né? Que muitas vezes a gente é deixado de lado e aí de repente você precisa ter aquilo, né? Eu fiz um trabalho psicológico comigo, que eu tenho muita dificuldade de aceitar cuidado, né? Então, eu aprendi isso, que eu também posso ser cuidada. Pedir ajuda. E que em algum momento eu não preciso cuidar, ou eu não posso cuidar. Isso foi muito difícil para mim, assim. E é outra coisa do ócio, né? Não vou produzir nada, nem com relação a trabalho, nem com relação às pessoas. Para mim também era difícil. Não estou sendo útil. Não estou sendo útil. Sim. Sou uma inválida, sei lá. Mas assim, eu precisei entender que eu também preciso de cuidado, de atenção, e isso não me desmerece e não apaga tudo que já aconteceu comigo. Te torna humana, né? Porque é isso. Mas esse ponto da não produção, outro lugar de privilégio, né? Eu também não produzia, mas nada me faltava. Inclusive financeiramente. Sim, e eu acho que quando a gente fala de um diagnóstico como esse, tô falando de um lugar de nunca ter passado por isso e ter convivido com poucas pessoas que tiveram, mas eu acredito que o câncer de mama, porque a mama é um simbolismo da mulher, né? Sim. Tipo, da maternidade, da sexualidade, do feminino. Então, muitas vezes a gente fala sobre esse diagnóstico, sobre o aspecto só físico e
do tratamento físico e tal, mas o emocional, porque às vezes, né, Cidinha, não sei, você pode falar muito melhor do que eu, a gente pensa, ai, não, mas a vaidade é coisa, cara, mas isso é importante para a construção daquela mulher. Ou daquela pessoa, vamos falar assim. Sim. Porque a gente também tem que lembrar da questão de homens e mulheres trans. Uhum. Também é importante falar isso, apesar de ser um percentual muito pequeno, apenas 1% do câncer de mama em homens, mas pessoas trans também devem fazer um acompanhamento anual, dependendo do caso, por como que chama, se o médico pedir menos tempo, né, também ficar atento a isso, de rastreio, de ultrassom, de mamografia e de conhecer o próprio corpo, seja você cis ou trans, homem ou mulher, porque homens também podem ter câncer de mama. Sim. E como fica uma coisa, a mama é só feminina? Não. Todo mundo precisa conhecer o seu corpo para saber qual que é a alteração que tem. Eu, por exemplo, não tive nenhuma alteração física. Então, se eu não fizesse esse acompanhamento, o risco era muito grande para mim. Foi muito importante isso que você falou. E voltando no que eu estava falando sobre o lance da autoestima, dessa coisa, que às vezes é um pouco deixada de lado, assim, em homens e mulheres, né? Porque acaba ficando uma coisa meio fútil, mas só que isso pode afetar o emocional da pessoa. Às vezes muito mais, assim, tô falando da parte emocional, né? Muito mais do que o próprio tratamento, né? Enfim, às vezes você passa por uma cirurgia e você retira a mama ou uma parte dela, e aí, assim, o significado que isso tem emocionalmente na vida de uma pessoa é muito grande. O próprio cabelo, né? A gente não precisa nem falar do cabelo que você citou. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, Cidinha. Como que ficou no seu processo a sua autoestima, se você puder falar um pouquinho, e das pessoas que você conviveu, que estavam passando pela mesma coisa que você nesse sentido. O que você tem de percepção em relação a isso? Então, depois a gente vai falar do peito seguro. Sim, mas estamos chegando lá. Mas o peito seguro me cura diariamente de conhecer outras mulheres em situações de diagnóstico igual ao meu, mas com vivências e histórias totalmente diferentes da minha. E isso faz eu entender que, assim, não sou só eu no mundo, né, gente? Tem mais gente. E prestar atenção nesse cuidado com o outro. De validar a dor do outro, que pode não ser a minha. Como do cabelo não era. Eu cortei agora mais curto, mas eu tinha um cabelo mais comprido. E eu cortei para facilitar o cuidado, porque eu achei que eu ia ficar 3 meses na cama sendo cuidada. Ela contou isso, eu fiquei em choque ontem. E ela falou, não, eu cortei antes até. Eu falei, eu vou ficar 3 meses deitada, eu não vou ter trabalho. Então, eu fui cuidada 3 meses, mas eu podia levantar para tomar banho e tal. E o cabelo não era importante para mim. E depois eu me achei nesse corte mais curto e ele vai ficar. Mas foi uma opção. E inclusive antes, no primeiro corte, também foi uma opção, porque eu não fiz a químio. O meu tipo de câncer não pedia químio. Então eu não perdi, mas foi uma opção cortar o cabelo. Às vezes, para algumas mulheres, o corte do cabelo já incomoda. Quem dirá ficar totalmente sem cabelo. E conhecer essas outras vivências me fez crescer também, né? A questão da autoestima, o cabelo é uma das coisas, né? A gente está falando de uma mastectomia total ou de um quadrante. Eu, por exemplo, não fiz mastectomia total. Eu fiz quadrante de mama pelo tipo de câncer que eu tive e da precocidade com que eu descobri. Então, tudo isso né? O que a gente também tem que lembrar e falar é assim, já tem tanta culpa de todos os sentidos, porque tem algumas falas do mundo que a gente compra. Tipo, você guardou uma emoção e por isso você teve câncer. Não, a gente está falando de uma doença multifatorial.
tá? Então, tão simplista, né? É tão simples, você fala, que mágoa, assim, daí você fica buscando, quem que me magoou, que mágoa que eu guardei. E aí, assim, a culpa é minha, porque eu guardei ainda. Nossa, isso que você tá falando é muito importante. Entendeu? Assim, já tem muita culpa no meio da história. E assim, não, a culpa não é nossa, não é nossa. Tem muita coisa envolvida. Ai, porque eu não me alimentei direito, porque não sei o que. Não, tem muitas mulheres que fazem exercício, que são magras, que têm uma vida saudável, que não bebem, que não fumam e que também têm diagnóstico de câncer. Então, assim, não se culpem. Já tem muita coisa para resolver, não precisa botar culpa. A gente estava falando da questão da autoestima. A gente está falando de uma cirurgia na mama que pode ser retirada inteira, pode ser retirada as duas, pode ser retirado um quadrante, como foi o meu caso. A minha mama ficou toda destruída, toda, porque eu ainda fiz as duas mamas para ficar simétrica, porque eu já tinha amamentado, porque eu já tinha idade, então eu tinha mama flácida e caída. Se eu fosse deixar uma pequena e levantar ela, né? Eu ia ficar torta, eu ia andar torta. Uma pergunta totalmente leiga. Quando você faz a retirada, você já faz uma cirurgia plástica junto? Então, o SUS garante isso. Tá. Mas não é todo mundo que pode fazer e não é todo mundo que tem essa condição no SUS que trata. Tá. A gente fala de SUS, mesmo sendo universal em alguns lugares. Eu estou fazendo tratamento num hospital referência da América Latina, então, pelo SUS. Tá. Então, fez diferença isso. A minha mama deu problema por conta de erro médico? Não. O meu corpo, e nem foi na que estava com câncer, foi na outra mama, não tinha nada a ver. Vamos colaborar. Vamos ajudar, né? Então, isso para mim fez diferença. Lógico que a ansiedade, na hora, assim, tá batendo a rádio, cadê, né? Mas esteticamente, isso não me faz diferença hoje. Eu também tô falando de um lugar de privilégio, que eu tenho um companheiro que tá tudo bem. Sim. Eu tô com 55 anos de idade, mas eu tenho colegas em tratamento que nunca tiveram filho. E elas querem ter, assim, é muita coisa envolvida, muita. Então, eu não posso me colocar como não. Claro. Qual que é a história daquela mulher, né? No meu caso, né? Várias mulheres, a gente tem que lembrar que a gente é cortada, costurada e queimada, porque a radioterapia não deixa de ser uma queimadura. A autoestima vai aonde? No pé. Se é que sobrou alguma coisa. Aonde, né? E assim, inclusive comigo, que não sou uma pessoa que, nossa, tô preocupada tanto com isso. Mas falar, nossa, tá super legal? Não tá. Mas eu mudei as minhas prioridades. Agora, para algumas pessoas, isso é o centro da vida. E a gente não pode desmerecer esse sentimento. Não pode falar que isso é fútil, pelo amor de Deus. Não podemos. Até porque é o corpo, né, daquela pessoa. E aquilo é a história dela. É a história dela. Sim. E Cidinha, eu acho que aí a gente pode até começar a entrar um pouco no lance do Peito Seguro, que é o seu projeto maravilhoso. E eu vou te fazer uma pergunta que acho que talvez até puxe isso, que é sobre quais foram as coisas que você descobriu nesse universo que quando você tá de fora, por exemplo, eu não tenho a menor ideia. Uma das coisas foi o sutiã, né? Então, se você quiser falar mais outras coisas, e aí você já conta um pouquinho pra gente o que é esse projeto que você faz, como que funciona. A gente vai para ajudar, né? A ideia é, nossa, vou ajudar outras mulheres. Esse é o que você acha. E, na verdade, você é ajudada. Você é ajudada. O Peito Seguro surgiu da minha ideia de querer cuidar. Eu gosto de cuidar das pessoas. Não gosta muito de você cuidar, né? Mas eu gosto de cuidar. E eu tinha parado, eu sou uma cozinheira. E eu tinha parado
no diagnóstico eu empreendia com comida e eu não podia mais mexer a minha mão, eu abria tortas. Nossa. Então, assim, parou, Tortas de Maria acabou. E eu queria fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres. Dentro de todo o meu privilégio, era mais fácil eu visualizar o que era difícil para as outras. Tá. Assim, é difícil para mim, imagine se tal coisa. Se fosse essa outra situação, né? Sim. Então, a gente está falando de um sutiã pós-cirúrgico que custa R$180. Mesmo sem trabalhar, eu falei, bom, não é tão fácil ter R$180 e você não pode ter um sutiã, porque você toma banho, porque esse sutiã suja, porque você tem que usar ele todo dia, pelo menos durante 30 dias. E nesse ponto, eu quero ajudar, eu quero cuidar, eu não podia fazer nada de comida, porque não ia rolar. E também não era uma coisa fácil de transportar, porque eu estava com a cabeça só em Jaú, tenho que ajudar só Jaú. Tá. E me veio essa ideia de ter alguma coisa pronta, que eu só repassasse. Eu montei um grupo no WhatsApp com os meus amigos, obrigado todos que me ajudam desde sempre. E eu pedi dinheiro para eles. Falei, olha, todos vocês sabem que eu estou num tratamento de câncer de mama e eu quero doar sutiã, mas eu não tenho dinheiro também. E como vocês sempre me ajudaram na pandemia, esses amigos me ajudaram para doar comida para as outras pessoas. E eu pedi. E todos eles me ajudaram. E eles me ajudam até hoje. O Peito Seguro começou em janeiro de 2024. A gente já atendeu 142 mulheres o ano passado. E esse ano eu ainda não tenho os números. Mas esse mês, por exemplo, foram 15 sutiãs. E a gente agora não está comprando, a gente está produzindo sutiãs. Meu Deus, mas avançamos um nível! Muito, que muito. Demais, Cidinha! E isso, assim, faz toda a diferença. Sim. E é só com doação. Quem que produz? A Ana Maria, uma costureira amiga que sabe fazer lingerie, que faz um valor... Bem abaixo do 180. Não, mas muito, muito, muito. Ana, obrigado mesmo. A Doris, que faz nossos turbantes. A Cidinha, que também faz os nossos porta-drenos. São pessoas que doam a sua mão de obra. E, assim, de todas as mulheres do Peito Seguro, eu tenho que agradecer. As que participam, as que se voluntariam. Esse projeto é coletivo, para o coletivo. Eu sozinha, nada. É muita gente, muita coisa, muito sentimento, muita emoção e muito trabalho também. Na verdade, eu só dou uma organizada nisso tudo. Porque as pessoas estavam ali dispostas a ajudar, cada um do seu jeito, cada um. E a Edneia, que é a que abraçou comigo essa parte da organização, que depois eu voltei a trabalhar, isso é outra coisa também, né? Eu voltei a trabalhar e aí a Edneia Micheletti, que é meu braço direito e esquerdo dentro desse projeto. Nossa, Cidinha, que incrível. E aí o Peito Seguro, ele tem essa questão dos sutiãs, mas tem o lance das cobertas, dos turbantes. Conta isso também um pouquinho, que eu acho muito legal. Essa parte da cobertinha. São coisas que a gente não... Assim, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Então, eu nunca fui de van para Jaú, que é a forma mais fácil de você ir. É a única forma, na verdade, de você ir quando você não tem carro, quando você não tem um transporte. Eles disponibilizam uma van. Sim, as prefeituras disponibilizam vans ou carros ou ônibus, depende da quantidade de gente. Eu nunca fui de van, outro lugar de privilégio. Mas eu sabia que essas mulheres essas pessoas saíam daqui de madrugada. E tem dia que tá calor, mas tem muito frio também, né? E 2 horas da manhã faz toda a diferença uma coberta. E além disso, do transporte, a gente está falando de um hospital, onde o lugar tem que ser frio por conta de bichinhos, né?
E eu tinha uma memória afetiva de manta de vó. Eu nunca aprendi a fazer crochê, ou sabia mais ou menos, mas a minha avó paterna, a avó Fica, fazia mantas de crochê, quadrados de crochê. Aquelas mantas de quadradinho, toda colorida. Amo. Tá bom, vida que segue. Agora isso me veio na cabeça, que eu acho bonito aquilo. E tem um lance afetivo, não é sabor, tem um quentinho, né? Tem mais coisa assim, porque quando você faz alguma coisa para alguém com a sua mão, isso tinha comigo com a comida, né? Mas que não dava mais para eu usar ali. E aí, quando eu montei o primeiro bloco de sutiãs que nós mandamos, que eu levei para Jaú, eu fiz fuxico, que era o que eu sabia, pus lacinho, escrevi à mão o cartãozinho. E a Edneia viu isso. Ela acompanhou, ela foi uma das amigas que acompanhou todo o meu tratamento. E ela falou, eu posso fazer umas florzinhas de crochê? Essas daqui. Eu posso fazer umas florzinhas de crochê, uns cartõezinhos para você colocar nas próximas embalagens? Eu falei, claro. E nós fomos sentar e tomar um café para conversar, e ela veio com um quadradinho, sabe Deus por quê? Um quadradinho azul, e falou, isso aqui significa que eu quero ficar com você nesse projeto. Eu falei, é flor, mas eu quero... Daí falei para ela a história da manta, que eu queria aquele hospital colorido, com as pessoas felizes de estarem lá se tratando, por mais difícil que seja. Eu não estou falando que eu nunca chorei, eu falei que eu não chorei lá no diagnóstico, mas eu já chorei. Só no diagnóstico. Só. Assim... Não, e assim, a gente tá entendendo, você não tá romantizando. Não, de forma nenhuma. Isso, por favor, é muito difícil. Claro, é muito difícil. Mas eu poderia mudar esse tratamento, essa dificuldade toda, essa dor toda? Não. Isso foi outra coisa que eu aprendi. Eu vou mudar aonde me cabe. Eu não sei fazer rádio, eu não sei fazer cirurgia, eu não sei fazer meu protocolo de tratamento, mas eu sei que eu tenho que comer direito, que eu parei de beber, que eu não posso fumar, que eu tenho que fazer exercício e que eu posso cuidar da minha saúde mental. Olha só, estou fazendo psicologia. E levar esse colorido, porque aquilo ali não vai mudar. Aquele tratamento vai ser difícil, vai ser tenso, em alguns momentos vai ser muito doloroso. O que eu posso fazer para aliviar ou tentar deixar mais agradável? Menos difícil, talvez, né? Assim, vamos dar sustentação para essa mama que foi machucada, vamos dar um turbante se eu não quero ficar careca para as pessoas e também não quero usar peruca, vamos dar um porta-dreno que, dependendo do tipo de cirurgia, fica com secreções e não é agradável você sair com um saquinho de secreção para todo canto. Isso vai eliminar a autoestima de uma pessoa, né? E a manta, assim, vamos deixar colorido, porque já é tudo branco, já é tudo estranho, né? Vamos deixar mais agradável, né? E é isso, o Peito Seguro é isso. Esse acolhimento físico, mental, emocional, de não vamos mudar isso. Esse tratamento e essa doença vão ser difíceis, sim. Não vai ser fácil, não. Mas a gente vai tentando deixar umas pitadinhas de... um carinho aqui, um abraço aqui, um chorinho ali, uma mantinha aqui, um sutiãzinho ali. E isso vai fazendo com que essas mulheres que estão em tratamento entendam, eu não estou sozinha. Sim. Eu não vou, como o Cidinha, ou mesmo com esse grupo todo, deixar isso tranquilão, entendeu?
Mas ela sabe que ela pode mandar um WhatsApp para mim, ela pode entrar no grupo do WhatsApp e falar, meu, eu tô com medo. E vai ter um monte de gente com situações parecidas e que vão falar, olha, eu já passei por isso, não é fácil, hein, mas vamos lá para ver? Vamos juntas, né? É isso, né? Vamos juntas no sentido emocional mesmo, emocional. Nem só físico. Às vezes físico também, né? Às vezes físico também, mas na maioria das vezes tá todo mundo destruído fisicamente de não poder sair da sua casa porque tá vomitando, mas dá para escrever no WhatsApp. Olha, vai lá. Sim, e essa parte é importante, inclusive para o tratamento mesmo, né? Para que seja para o seu corpo estar mais apto para receber de uma certa forma. Então, eu tenho isso comigo e agora no tratamento também tive essa postura de eu não tenho como mudar. Eu tô com um câncer de mama e eu tenho que tratar ele da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então eu deixei claro para todas as pessoas que me conhecem que eu não queria ninguém arrastando corrente. O que era arrastar corrente? Se uma alma penada atrás de mim, eu não estava morta. Como ser vivo, pode ser que algum dia eu morra, mas não era naquele dia. Pode ser que eu morra de câncer? Pode ser que não também. Então, eu não queria ninguém lamuriando e lamentando aquela situação, porque ela já era difícil por si só. Então, eu tive uma postura, junto com o meu marido e com a minha filha, de que a gente ia levar aquilo o mais leve possível. Porque já é muito pesado. Porque já era o caos. Eu não precisava colaborar para deixar mais ruim. E durante o período você fez acompanhamento psicológico, Cidinha? Sim. E nós temos acompanhamento pelo SUS. Quem está num tratamento oncológico, nós temos o Mais Vida em Itu, nós temos a Abrapec em Salto. Eles têm equipes multiprofissionais, tem físio, tem fono, tem nutricionista, tem psicólogo, tem acupuntura, tem muita coisa que está à nossa disposição e que você só conhece a hora que você entra nesse mundo, né? Sim, porque você não vai atrás do que não te diz respeito, vamos dizer assim. Até porque, assim, se a gente for atrás de todas as coisas, a gente não dá conta de viver também o que está acontecendo na nossa realidade. Sim, né? A sua vida, que também sempre tem as suas demandas. Sim. E Cidinha, antes de eu te fazer uma outra pergunta que não tem a ver com o Peito Seguro, eu queria que você falasse como que as pessoas podem ajudar o Peito Seguro, se doar alguma coisa, doar o dinheiro para os sutiãs, como que funciona, se tem os eventos. Sim, o Peito Seguro hoje, ele está num processo de registro de marca. Hoje ele é um projeto, né? No Instagram ele está como Projeto Peito Seguro e a gente vive de doações. Todo o dinheiro arrecadado é transformado em sutiã, turbante e porta-dreno por enquanto. As mantas que foram feitas, a Edneia pegou essa parte do crochê, né? Depois que ela veio com o quadradinho para mim. Nós distribuímos 60 mantas só esse ano entre Salto e Itu. Também é voluntariado de mão de obra e até de material. Então, se você tem linha, lã sobrando, restos, podem doar. Nós temos alguns pontos de apoio, por exemplo, a Neide, que fica em Salto, é uma loja de artesanato, chama Toca do Artesanato, na Getúlio Vargas. Não, na Maria Marques, nunca sei. Ela recebe essas doações de sobra de lã, de sobra de linha, ela dá desconto para quem chega lá e fala, eu vou colaborar com o Peito Seguro. Legal. Ela dá desconto nos produtos dela. Nós não estamos dando conta de fazer evento. A nossa vontade era fazer evento, sei lá, Noite da Pizza, Noite da Massa, um bazar beneficente. Nós até arrecadamos coisas e foi levado tudo para Jaú, porque lá eles têm um bazar permanente. Então, a princípio, hoje o Peito Seguro vive de doação.
E esses sutiãs, ele, nesse momento, enquanto o projeto está desse tamanho, né, eles são doados para as mulheres que fazem tratamento em Jaú. Sim, mas as mulheres que estão em tratamento de câncer de mama em Salto e em Itu, elas recebem esse sutiã na hora que elas recebem o diagnóstico, ou pelo menos uma semana depois. Então, e elas vão até vocês? Como que é? Em algum momento, tem gente que não quer falar sobre o assunto, e ela não vai ligar para mim, mesmo a psicóloga ou a enfermeira tendo falado de mim e do projeto para ela. Certo. Ela não quer falar sobre isso. Então, nessa Secretaria de Saúde da Mulher, eu deixei alguns sutiãs. Só que a gente tem uma variedade de tamanho de pessoas muito grandes. Então, eu liguei para essas mulheres para entregar a manta, para pedir para as meninas que vão na van. Você conhece alguém que faz tratamento de câncer de mama? Pega o telefone dela, passa para mim, e assim a gente conseguiu pegar o contato dessas mulheres. Algumas me deram retorno, outras não. Mas acredito que mais de 80%, 90% das mulheres que estão em tratamento, porque depois conversando com a outra, sim, ela vai atrás e ganha esse sutiã. O sonho nosso é entregar 5 sutiãs, um kit de, como que chama? Chá de camomila. Sim, chá de peito. Chá de peito, o que mais? Um hidratante, um batom, um sutiã, um porta-dreno, e daí ela fica feliz com o kit dela para começar. Porque eu acho que quando a gente passa por uma situação difícil, e aí eu não tô falando necessariamente de um diagnóstico de doença, mas qualquer situação difícil, mesmo que a gente não queira falar sobre, se relacionar com as pessoas na hora que a gente está absorvendo tudo aquilo, receber um carinho, um cuidado, eu acho que é muito importante, né? Faz diferença. Faz diferença. Cidinha, como que foi para você ver a reação da Beatriz? Eu não sei como que ela reagiu. Você como mãe, né? Agora falando um pouquinho da Cidinha mãe, assim, nesse processo, você ficou muito preocupada em relação ao que ela ia sentir? Como que foi isso pra você? Sim, então, talvez não, né? Certamente... Certamente, filho é um lugar difícil. Sensível, né? Ela chorou muito. E ela olhava para mim e chorava. E falava, você vai morrer, você vai morrer. Nossa, que difícil. E aí já tinha o seu medo também, né? Eu já não estava dando conta do meu. Socorro. Talvez se ela fosse menor, né? Porque hoje ela já está com 21 anos. Eu teria muito mais medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer pela situação em si, não que eu queira morrer, mas eu tenho medo do que eu iria deixar, de como as pessoas ficariam. Assim, tô preocupado com os outros. Sim. Mas quando você morrer, né, teoricamente, desse plano aqui... E aí eu fiquei preocupada que a Beatriz ia sofrer. Na verdade, você nunca quer que seu filho sofra. E dentro do hospital eu olhava e falava, que bom que sou eu, né? Porque lá também tem crianças, tem jovens. Que bom que sou eu. Sim. Mas de qualquer forma eu não queria que ela sofresse nem comigo. E aí eu tive que ressignificar essa fala dela, assim, você vai morrer. Eu não podia mentir para ela, falar que não. Eu não podia mentir para ela. Então eu dizia... Eu pensei primeiro, né, o que eu vou falar, e primeiro eu dizia, sim, eu posso morrer, mas não estava agradável aquilo, até porque eu não queria morrer também. E aí veio a ideia de falar, você também vai morrer. Você também vai morrer, Beatriz. Não, mas eu não estou com câncer. Então, mas não é esse o ponto. O câncer não é a questão. A questão é a gente estar vivo. E aí a gente mudou essa fala. Todo mundo pode morrer. Com câncer ou sem câncer. Tá vivo? Pode morrer. Então vamos viver legal o que a gente tem? Porque mentir para ela que eu não iria morrer, não posso, mas não por conta do diagnóstico. Você ter sido atropelada, né? Sim, no dia seguinte. E acabar com a minha história, mas tudo bem. Porra, passou por um tratamento, morreu atropelado. Que horror.
Mas a fala foi essa de a questão, o tratamento não, quando a gente fala o tratamento não define, é isso. Não vou morrer por causa disso. Pode ser que sim, mas morri hoje? Não, então vamos viver legal. Uma outra coisa que eu queria falar, que incomoda, por favor. assim, guerreira, lutadora, não usem essas palavras, porque a gente não é lutadora, a gente não é guerreira, a gente nem quer ser. Porque essas palavras dão uma conotação de luta, de briga. Eu não quero brigar com câncer. Na verdade, eu quero que ele suma da minha vida. Eu quero a cura. Eu não quero guerrear com o câncer, eu não quero lutar. E também, quem morre por conta de um diagnóstico de câncer, não é que não lutou e não é que não guerreou corretamente. A história dele foi até ali. E ele viveu até tal dia. Sim. Outra coisa, por favor, tomem cuidado com... Você tem que acreditar em milagres. Você não sabe o que a pessoa está passando. Só se coloque à disposição e claramente no que você pode ajudar. Liga para mim. Não, fala o que você pode me ajudar. Claramente. Qualquer coisa me liga, né? A gente qualquer coisa me liga. O que é qualquer coisa? Eu preciso de uma comida. A minha amiga Marta, por exemplo, falou, eu levo a Beatriz todo dia para a faculdade. É isso. Direciona. É isso. Assim. Mas é bem importante você falar isso, porque quem não está passando pelo problema, às vezes está na intenção de ajudar de fato. Ele sempre, à disposição. Sempre a tentativa é de ajuda. Mas se você não tem nada para falar, fique quieta. Só fique do lado. Só fica do lado. Sim. Eu me lembrei, acho que eu comentei isso em outro episódio que eu gravei, que ainda não foi pro ar, sobre um texto que eu li de uma mãe que tinha perdido o filho. E me tocou muito, porque assim, me tocou muito justamente porque eu tenho esse projeto, que é Eu Te Reconheço, que eu falo sobre histórias que, ao meu ver, são inspiradoras e que eu acho que podem ajudar outras mulheres. E nesse texto ela dizia, eu não quero ser inspiração pra ninguém, eu perdi meu filho. Tá. E isso mexeu comigo, porque eu falei, nossa, eu tô fazendo um negócio que eu tô achando que pode ser legal, mas... E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque assim, não é que eu tô romantizando a dor por ela ter perdido, mas a resiliência dessa pessoa por continuar viva numa situação dessa. Sim. E eu acho que é um pouco disso no caso de um diagnóstico como esse, assim, você encarar dessa forma não foi fácil para você, com certeza, tudo que você passou, né? Você tá falando aqui que não foi fácil, mas você conseguiu, não é só escolheu, você conseguiu, porque às vezes a gente escolhe e não consegue fazer. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque... E não é não conseguir de você é um fracasso, é porque, cara, às vezes você não tem recurso emocional, físico, financeiro para conseguir lidar com alguma determinada situação, Essa fala minha, que eu sempre uso agora, né? E tá tudo bem? É da Edneia, não é minha. Ela falava pra mim. Mas é da Cidinha versão nova. Porque eu falava... Eu tô dormindo, depois da rádio eu dormia a tarde toda. E ela mandava mensagem para mim, e tá tudo bem dormir a tarde toda. Nossa. Era só isso que ela falava. Um problema, né, que era tipo, só tô dormindo. Assim. Para mim era um problema, porque eu não estava produzindo. Voltando a essa coisa de você achar que tá ajudando outras pessoas ou não, que é muito pouco... Quando eu tive a ideia do sutiã, eu estava numa como que chama, recepção, e alguém disse assim, eu vim buscar minha cesta básica, e eu travei assim, falei, cesta básica, e eu preocupada com o sutiã, que ridículo, tipo, a pessoa não tá nem comendo, e eu entrei falar com a físio que me atendeu, a Dani, divina. A Dani me salvou também, uma das pessoas que me salvou. Muitas pessoas me salvaram, a Dani foi uma delas. E eu falei, Dani, que ridícula essa minha ideia de querer dar sutiã para as meninas. Tem menina que não tem o que comer.
Ela falou, pera, a Dani tá nessa vida oncológica faz mais de 15 anos. Ela disse, espere, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sutiã também é importante, porque nós estamos falando de dor, de autoestima, de cuidado. A cesta básica, alguém vai cuidar. E você vai cuidar do sutiã. Uma coisa complementa a outra. Não é porque ela vai ter comida que ela não precisa do sutiã, ou vice-versa. Uma coisa não anula a outra e complementa, né? Sim. E aí, porque eu tava me sentindo ridícula de ser a nossa sutiã, então também faz parte. Da mesma forma que só mas tá tudo bem, também faz parte. E talvez seja, é isso, para não falar uma besteira, você fala que tá tudo bem, você tá acolhendo aquela pessoa. Muito mais do que se você tentar resolver a dor dela, que talvez você não vai conseguir. E aí, nessa história de dores e amores, surgiu o café com crochê. Sim. O café com crochê foi uma falha que eu tive, uma falha, não é a palavra, eu senti falta das minhas amigas irem comigo comer bolo e tomar café. Elas não foram. E eu consigo falar isso agora sem chorar. Minhas amigas não foram tomar café com bolo comigo. O que eu fiz? Montei um café com bolo com a Edneia para todo mundo que quer tomar café com bolo, quer chorar, quer conversar, quer dar risada, quer fazer crochê. Não quero fazer nada, só quero ficar aqui. É ridículo isso. Nossa, zero. As meninas, e eu percebo isso, eu fiz para me cuidar, concorda? Na tentativa de cuidar dos outros, eu cuidei da minha ferida. Sim. E eu acho que é esse movimento, assim. E o que eu falo muito aqui, sobre esse projeto que eu tô fazendo aqui, é o quanto você falar sobre as suas feridas pode fazer com que outras pessoas se identifiquem com as suas feridas. E que se sintam parte. E isso não quer dizer que eu tô feliz porque outra pessoa tá sofrendo. Não. Mas assim, poxa, tem mais gente. Isso existe, cara. Eu não tô sozinha. Sim. Né? E outra coisa, assim, que né, se causar trauma, né, nas minhas amigas, assim, mas eu tinha outras coisas para fazer. Todo mundo tem coisas para fazer. Tire 5 minutos para dar atenção para quem você gosta, porque pode ser a última vez. Então, dê atenção sim, pare algumas coisas sim, vá cuidar do outro sim, né? Faz parte, ajuda, colabora, né? Acho que é isso. Cidinha. Ai, você é muito especial, cara. Muito bom, né? Muito bom. E é bom poder falar, né? É bom poder falar e conseguir falar sem chorar, que é uma coisa... E também se chorasse, tá tudo bem. Exato. É isso. Tem alguma outra coisa que você queira falar para essas mulheres que de repente estão passando por isso? Ou para a rede de apoio dessas pessoas que estão passando por isso? Além de tudo que você já falou, né? Além de tudo, primeiro, pessoas se cuidem em todos os sentidos. Físico, mental, espiritual. A gente não fala de religião no Peito Seguro e nem de política na questão partidária e nem de religiosidade na questão de instituição, mas eu não posso deixar de falar que saúde é uma questão pública, é uma questão política. Também não posso dizer que saúde é um desses pontos que é a espiritualidade, seja ela qual for, também faz parte desse tripé de cuidado. Isso, tríade, né? Corpo, alma, mente. Isso está comprovadamente, isso cientificamente está comprovado. Então, a espiritualidade também deve fazer parte do tratamento. Então, se cuidem, físico, mental e espiritual. Cuidadores precisam ser cuidados, né? Meu marido teve que voltar para terapia, porque, gente, tá tudo bem, não dá conta das coisas. Muda tudo, né? Muda de né? Quando eu digo que não é uma doença sozinha, as minhas amigas também foram se cuidar, porque, nossa, preciso ver, hein? Faz 4 anos que eu não faço mamografia. Então, assim, é isso.
se cuidem, se cuidem. E você se cuide. Vou me cuidar muito. Obrigada, Cidinha. Foi maravilhoso! Obrigada para todas vocês que estão aqui. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Seguir o Peito Seguro. Ah, não, isso aí com certeza tá aqui na descrição, tá, gente? Eu vou deixar na descrição o Peito Seguro, o Instagram do Peito Seguro. É o Instagram. Sim, é o Instagram, sim. Então, curtir, compartilhar com o maior número de mulheres possíveis para ouvir a voz dessa mulher aqui maravilhosa. E quem precisar, só ligar. Só ligar pra Cidinha. Obrigada, beijo. Beijo.